Amém? Então, vou me apresentar agora aqui para vocês. A pastora Célia já me apresentou, já conheço a pastora Célia da época do projeto, mas eu conhecia eles de ouvir falar, eu acho que da época de Porangabuçu, de ECC, né? Alguma coisa assim, que deve ter trabalhado em algum ECC aí junto com meu pai e minha mãe. E a pastora Roberta também eu conheci, né? A gente ali na Igreja do Evangelho Pleno, ali no PC. E também foi um tempo muito precioso que eu tive ali acompanhando o projeto. Lembro quando a pastora chegou, veio lá do interior, ali perto de Sobral, meu Deus. Sítio Alegre, né? E veio para Fortaleza, um outro mundo, e adentrando ali naquela coisa burocrática, eu tendo, né? Disse, meu Deus, não posso empurrar tudo, que eu sei que o negócio era fogo, né? Mas enfim, e foi um tempo muito precioso, né? E o bom, irmãos, irmãs, é que em todos os projetos que eu passei, né? Que eu facilitei, eu fiz e deixei amigos, porque eu acho que isso é uma marca registrada nós como cristãos. Onde passar, nós deixarmos as portas abertas. E esse ano, dia 9 de dezembro, eu vou fazer 25 anos de casado. E aí eu estou contando, eu criei uma trend no meu Instagram, botando 25 dias para 25 anos. Então, cada ano, ou às vezes eu junto 2 e conto um pouquinho da nossa história desde o começo. Eu coloco algumas fotos daquela época e escrevo o que aconteceu. E aí nós estamos no ano 13, 14, agora eu vou ter que fazer o 15 e 16. E eu hoje, conversando com meu esposo, eu disse assim, amor, tu prestou atenção que em toda fase nossa tem algo ligado à igreja. Porque nós casamos, eu uma menina da igreja batista, né, filha de pastor da igreja batista, e ele da Assembleia de Deus, Tempo Central, fogo puro. Né? Então, quando eu casei, acompanhei ele para o Tempo Central. E aí a gente foi ser presidente de mocidade, né, lá no Araturi, e foi um tempo muito precioso. Depois fomos morar na Parquelândia, né, foi quando Deus nos chamou para o ministério do meu pai, porque o meu pai nunca nos chamou, disse assim, venham fazer parte, isso aqui é de vocês, meus pais nunca fizeram isso, mas Deus chamou, porque se não fosse chamado também, a gente não deixaria o conforto de estar aqui em Fortaleza, com amigos, né, com shopping, com tudo, para ir para o PSI, mas foi um chamado de Deus. E eu disse, amor, em todo tempo, a gente sempre teve essa história ligada à igreja. Né? E eu sou filho de pastor desde criança, desde os 9 anos de idade. E eu sempre fugi desse chamado. Eu posso dizer que eu era a pessoa mais improvável de ser pastora. Para quem me conhece de perto, eu tenho um perfil muito alegre, né? Gaiata, de brincar e tal. E já a minha irmã não, minha irmã fez jocum, é toda séria. Eu disse, não, essa aqui que vai ser a pastora, né? Que ela tem o padrão de uma mulher séria. Mas Deus nos chamou e nós estamos há 16 anos pastoreando a igreja ali no PECEM. Meu esposo está ali fora com o pastor Bosco, eu acho que ele está, se ele está aqui dentro não enxergo, porque eu tenho miopia, então só estou enxergando aqui. E tenho 2 filhos, que é o Renan, que vai fazer 23 anos, e tenho a Evelyn, de 10 anos, está tendo uma conferência de jovens na nossa igreja. Eu saí de lá e vim direto para cá, e temos 5 cachorros. Né? Eu também sou dona de uma marca de semijoias, né? Que trabalho com semijoias e tenho várias revendedores. Então, eu quis me apresentar um pouco para vocês, para se sentir mais próximas. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque hoje nós vamos falar de algo que mexe muito com a nossa alma, que mexe muito com a nossa vida, que é a falsa sensação de segurança. E esse tema, quando a pastora Célia me mandou, eu passei a estudar sobre isso, e Deus, Ele foi dando alguns insights, né, do que falar para essa igreja. E a gente passa, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas nós passamos a vida toda correndo atrás de segurança. Desde criança. O pai diz assim, menino, estuda para tu ter um futuro bom, né? Para tu conseguir um emprego bom. E aí, quando a gente consegue esse emprego bom, a gente vai e diz assim, agora eu preciso comprar um carro bom. E aí, depois a gente procura mais outra segurança, tentando colocar um seguro no carro. E pergunta se o carro tem airbag, porque se acontecer um acidente,
Você prestou atenção? De forma inconsciente, nós estamos toda hora buscando segurança para a nossa vida. A gente vai procurar escola para os nossos filhos, a gente quer colocar na melhor, a gente procura saber quem são os amigos, quem são os professores, como é que o nosso filho vai ser recebido ali. A gente tem aquele negócio assim, vamos guardar um dinheiro, porque vai que o Brasil aí quebra e eu tenho aquele dinheiro. Então, todo momento, a gente está buscando isso, a gente está tomando nossos medicamentos, vamos fazer academia, vamos fazer... E, gente, eu quero dizer que tudo isso é importante. Tudo isso realmente é algo que nós devemos fazer. O problema não é a gente buscar a segurança, o problema é a gente acreditar que está somente nisso que nós estamos construindo. Vejam só, gente, quem aqui já ouviu falar em inteligência artificial, na IA? Quem aqui está usando o ChatGPT? Um bocado, né? Gente, o ChatGPT não é nada. Eu faço curso de inteligência artificial, eu tenho vários cursos, várias plataformas, e eu estou percebendo o quanto que ela está acabando com alguns empregos. De várias formas. Não sei se vocês sabem, mas existe um robô que faz cirurgia. Eu não teria coragem. A minha geração não permite, não aceita isso. Mas será se a geração dessa criança aqui, quando ela tiver 20 anos, isso para ela vai ser a coisa mais natural do mundo? Tem gente que diz assim, não, a minha profissão nunca vai deixar de existir. Tem uns 2 meses ou mais, em um restaurante, e lá eu botei o meu prato, e tinha um robô lá. E o robô deu, boa tarde, não sei o que, bote seu prato. Eu, está repreendido, botei. Aí, seu valor deu tanto, tá? Saiu lá o negocinho, ali mesmo eu paguei e tal. Eu fiz um cálculo ali rápido, e tirei a foto do robô e vi o preço do robô. O robô custa R$ 5.800. Para o empresário é maravilhoso, porque ele está substituindo 4 pessoas ali. Carteira assinada. Porque o robô, ele está lá. Ele está lá 24 horas pesando o prato e recebendo o Pix e o dinheiro, e você vai lá e come. Antes tinha uma pessoa para estar lá. Se ele precisar de 2 funcionários ali, de carteira assinada com impostos, e aí depois o funcionário falta e tal, enfim. Profissões vão sendo desconstruídas, por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. Então, tudo aquilo que você achava que era seguro... Não, eu vou fazer isso porque assim vai dar certo. Lá na frente pode mudar. E foi isso o que aconteceu com o povo naquela época. E eu vou ler aqui mais uma vez o tema que foi proposto. E quando eu vou ministrar, eu gosto de ler mais versículos, porque eu gosto de discorrer sobre a mensagem que está em Isaías capítulo 32, do 9 em diante. E eu vou ler aqui para vocês. Não sei se vai colocar no telão. Vamos lá. Isaías 32, do 9 em diante. Deixa eu só... Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, filhas que estáis seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Daqui a 1 ano, eu disse quanto? 1 ano e alguns dias, vós que estáis seguras, tremereis, porque a vindima faltará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres, porque estáis sossegadas. Perturbai-vos, porque estáis seguras. Despivo-vos, ponde-vos nuas, e cingi-vos de pano de saco para os lombos. Batei no peito, pela excelência dos campos férteis e pela videira frutífera. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, e até sobre todas as casas onde há alegria, na cidade alegre. Porque o palácio será abandonado, a multidão da cidade cessará, a fortaleza e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para onde se deleitam os jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será
reputado por um bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Pai, mais uma vez, nós estamos aqui na Tua presença. E eu quero te pedir, Senhor, que a Tua palavra, ela venha falar aos nossos corações. E após falar, Senhor, que nós possamos refletir e agir o que nós vamos fazer a respeito disso. Do que o Senhor tem para falar para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. É interessante que o profeta Isaías, ele fala 3 vezes para essas mulheres: levantai-vos. Né? Ele diz: levantai-vos, mulheres. Então, o que é que a gente começa a entender aqui? Essas mulheres, elas estavam adormecidas. Ele diz que as mulheres estão sossegadas. Ele diz: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas. E quando a gente fala de levantar, é sobre o quê? Sobre você se colocar de pé. Você que está cansada, você que está deitada, é colocar-se de pé. É assumir posição. É você realmente se reerguer, é recuperar a autoridade, é reagir. Ele está dizendo assim: mulheres, reajam. Vocês estão muito dispersas, vocês estão sossegadas demais, vocês estão se sentindo seguras demais. E muitas vezes nós, mulheres, a sociedade, ela vai buscando essa segurança. Ela vai tentando construir a sua segurança. Eu vou fazer um curso. Não sou contra, viu, gente? Eu estudo, eu estou todo o tempo me atualizando. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, porque nisso agora eu vou estar segura. Em relação ao meu casamento, eu agora vou fazer isso, eu vou tratar meu esposo dessa forma, eu vou comprar algo diferente, eu vou começar a mudar as minhas atitudes, porque aí o meu casamento vai ser perfeito. Eu vou me adaptar, eu vou falar assim com meu filho, eu vou fazer um curso, porque agora você abre na internet, pastora, só o que tem é curso de tudo no mundo. Tem curso, é gente que sabe de tanta coisa que eu digo: meu Deus, como eu estou desatualizada. É gente ensinando a cuidar dos nossos filhos, né? Como ser a mulher perfeita, como se vestir, como ir não sei para onde, como falar, como se... Né? Tá, toda hora tem alguém querendo ensinar como nós devemos nos comportar, como é que nós devemos nos agir. Então, o profeta, ele está fazendo um convite para que as mulheres daquela época, elas rompessem com a passividade. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas passivas. O que estava acontecendo naquela época era uma crise política. Está acontecendo crise política atualmente? Tá. Crise moral. Está acontecendo crise moral nesse período? Sim? Não está. Coisas assim que você vê, que eu disse: meu Deus do céu, como é que o meu filho já sabe disso? E eu fui descobrir isso com 15 anos de idade. Crise moral, está aprendendo na escola, agora a internet. Tem como arrancar o celular dos filhos? Não tem mais, gente. Isso aqui é um caminho sem volta. Então, o profeta Isaías, ele estava falando para um povo que estava vivendo crise moral, crise social, crise religiosa e crise política. As pessoas estavam seguras no financeiro, porque a videira estava cheia. E muitas vezes nós, cristãos, estamos mais ou menos como essas mulheres, passivas, adormecidas, confiando naquilo que nós construímos. Você já ouviu aquelas pessoas que fazem tudo direitinho, a dieta, tudo bonitinho, e de repente vai lá um câncer? Conheceu pessoas assim? Meu Deus, mas se alimentava bem, nunca bebeu, fazia atividade física, um câncer no estômago. Nós não temos o controle de nada. Quando a gente tenta controlar as coisas, é pior. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim: olha, o meu marido, essa noite, ele passou muito mal e ele teve que ir para a UPA. E eu, conhecendo todo o contexto, eu disse assim: é porque ele precisa soltar a corda. A corda da segurança, daquilo que ele acha que ele está seguro. E ali ele sentiu isso. Eu disse: eu já senti isso, porque por muito tempo eu segurei essa corda da segurança. Deus estava dizendo: mulheres, acordem, reajam. Saiam dessa anestesia espiritual.
Pessoas que estão anestesiadas espiritualmente, até emocionalmente e mentalmente, achando que as coisas que elas construíram é o que vai dar certo. E isso do profeta, gente, não era um puxão de orelha para aquelas mulheres. Era um chamamento realmente para a guerra. Porque o profeta, ele profetizava o que ia acontecer. Ele disse daqui a um ano e alguns dias vai acontecer isso. Então ele não estava assim, olha, faça isso aqui. Não, ele estava despertando aquelas mulheres para a guerra. E talvez Deus tenha escolhido esse tema, essa mensagem para essa noite, porque existem mulheres que estão precisando ser despertas. Mulheres que muitas vezes estão até vindo para a casa de Deus, estão contribuindo para a sociedade, mas estão numa inércia espiritual, estão num ativismo. Veja só como foi que aconteceu com Débora. Deus levantou Débora por quê? Porque faltaram juízes naquela época. E Deus precisou levantar uma mulher. Eu sei que Deus está levantando mulheres aqui. Samuel, ele só foi gerado depois que Ana parou de chorar, enxugou as lágrimas e se levantou. E aí o Samuel dela foi gerado. Tem mulheres que estão muito tempo chorando, sabe? Se vitimizando. Eu não consigo, mas você precisa se levantar. Você precisa crer na oração que você faz. Porque Ana, ela estava ali orando e foi até confundida pelo sacerdote, achando que ela estava embriagada. Mas aí ela pegou e se pôs em pé. Ela se levantou, enxugou suas lágrimas e aí ela recebeu a palavra profética. E Samuel foi gerado, foi um dos maiores juízes da história. Você está precisando se levantar, mulher, sabe por quê? Porque tem outras pessoas que precisam da tua palavra. Você precisa gerar outras pessoas. A sociedade está precisando de mulheres que estejam curadas. As mulheres estavam sossegadas. Um sossego, gente, que até adormece. E a palavra sossegada aqui não quer dizer que elas estavam em paz. Significa que elas estavam, sabe o quê? Acomodadas. Que às vezes a galera de hoje, a juventude, assim, como é que tá? Eu e o pastor às vezes vê aquele jovem que tá sem tempo de ir para a igreja, né? E aí, como é que tá? Sossegado, pastor. Né? Eles respondem logo assim, né? Eles respondem assim, meu filho, cadê você? Sossegado, pastora, tudo em paz. Sossegado não, estão acomodados, né? Estão despreocupados, estão negligentes, essa é a palavra, né? Estão desatentos espiritualmente. E é um sossego, gente, que ele não é descanso, é realmente uma desatenção. O texto, ele diz 3 vezes, sossegadas e seguras, porque é o que elas estavam se sentindo naquele momento. Não, estou muito sossegada. A vindima está cheia. E a vindima naquela época, que era o vinho, a produção do vinho significava o quê? Paz, né? A tranquilidade, a prosperidade, festa, a alegria. Não, está tudo cheio. Olha aqui como é que está o nosso vinho aqui, já está tudo pronto. Mas o profeta chegou e disse, daqui a algum ano, em alguns dias, não vai ter mais isso. Sabe por quê? Porque essas mulheres, elas estavam acreditando naquilo que elas construíram. Não no que Deus construiu. Elas estavam acreditando. E quantas vezes nós estamos assim? Não, se eu fizer dessa forma, vai dar tudo certo. Aí quando você vê, não dá. Né? Eu vou estudar isso e vou fazer tudo bem direitinho, vou ser uma aluna aplicada para lá na frente. Será se você, aqui antes de eu pregar, foi louvado um hino tão lindo, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Às vezes nós estamos ouvindo tudo, ouvindo as vozes de todos, principalmente a internet. Nós somos bombardeados aí de milhares de informações por dia e silenciamos a voz de Deus. A vindima, o que é que significa? O que é que ela representa para você hoje? A vindima naquela época era a colheita das uvas. Era a base econômica daquelas pessoas. Era a renda, significava fartura, significava estabilidade, provisão, segurança, alegria, celebração.
Mas se ela faltasse, tudo falhava. E qual é a sua vindima hoje? Começa a pensar, porque eu já tive a minha. E um dia, ela se desestabilizou toda. Porque eu achei que passar 5 anos numa faculdade, tentando ser a melhor no meu emprego, eu fosse dar tudo certo para a minha vida. Eu dei o meu testemunho, pastora, depois de 5 anos, de um período muito difícil que eu passei. Quando eu tiver editado, eu vou lhe mandar o link. Meu pai foi pastor, então a gente saiu daqui de Fortaleza e fomos morar lá. Então, para mim foi um baque. Eu saí da igreja que eu amava, que era Batista de Porangabuçu, e meu pai foi abrir igrejas em Fortaleza, em Catuana, São Gonçalo, Pecém. E eu tinha 15 anos de idade e eu sofri muito, porque eu não queria ter ido embora daqui. Eu tinha meus amigos, eu tinha minha escola, eu tinha minha vida aqui. E o pior de tudo foi que nós passamos um período de escassez financeira muito grande. Meu pai tinha 5 lojas, nós tínhamos 3 carros na garagem, nós tínhamos 3 empregados dentro de casa. Nós tínhamos uma vida muito boa. E de repente meu pai começa a vender tudo e abrir igreja, e a gente passou um período de escassez, porque o meu pai, ele abre igrejas realmente locais de vulnerabilidade, onde as pessoas é que precisam da gente. Então, eu cheguei numa situação de dividir um ovo com a minha mãe. Nós nunca tínhamos passado por isso. E aquilo foi crescendo tão forte dentro de mim, que eu dizia assim, eu nunca vou querer passar por isso. Porque a minha mãe é aquela mulher muito doce, muito submissa. Tá, pretinho, tá certo. E assim ela foi vivendo, e eu disse assim, eu nunca vou permitir que isso aconteça comigo. Então, desde muito nova, eu resolvi correr atrás das minhas coisas. E eu trabalhei num local que esse local me adoeceu, e eu fiquei 3 anos afastada pelo INSS, recebendo benefício do governo, tomando medicamento, fazendo terapia e fazendo tudo. Porque eu achei, disse assim, não, mas eu estudei, eu dei o meu melhor. Mas aí quando o meu emocional, ele foi abalado. Quando a minha vindima, né, que eu tinha construído, ela foi desconstruída. Eu precisei soltar essa corda. Eu sei que tem mulheres aqui que elas estão se segurando em algo em que elas acham que é seguro. Em algo que talvez eu construí com tanto zelo, com tanto carinho. E fiz tudo certinho, então comigo vai dar certo. Eu quero dizer que se você parar de ouvir a voz do Espírito Santo, se você se sentir sossegada demais, em paz demais com a situação que você está, eu quero dizer que uma hora ou outra, se Deus ele tem algo para fazer através da tua vida, que eu sei que tem, porque se você é cristão, todos nós, não tem exceção não, todos nós temos um chamado, irmãos. Não, o chamado é só para quem é pastora, não. Todas nós temos um chamado. Tem mulheres que têm a segurança no marido. Não, eu não preciso não, porque o meu marido... Não. Tem pessoas que têm segurança no carro delas. Tem pessoas que têm segurança na casa. Não, eu tenho uma casa financiada pela Caixa. O profeta olhou para aquelas mulheres e disse, sabe o quê? Despivos, ficai nuas, usem panos de saco, se arrependam. E aqui fala sobre retirar os enfeites, retirar as aparências, voltar para a humildade. Quando a Bíblia diz despivos, é tirar tudo. Saiam da maquiagem, saiam dessa vida, caiam na real. Ele disse, vocês devem despir-se. E lá em Colossenses fala também sobre isso, sobre despir-se do velho homem, né? É como se Deus dissesse assim, eu não quero a versão organizada de vocês. Eu quero a realidade, quem vocês são. Quem eu chamei. Sabe por que tem muita mulher confusa? Sabe por que tem muita mulher sofrendo? Porque elas não sabem quem elas são em Cristo. Elas estão toda hora tentando se adaptar a alguém. Ou a um novo blogueiro ou influencer, né, que não influenciam nada. Ah, se fulano comprar isso, vamos todo mundo fazer igual.
E aí surge outro e vem com outra modinha. E aí você acaba se frustrando porque você começa a olhar e diz, eu não consigo alcançar esses passos. Eu não consigo viver isso. Sabe, Jacó, gente, Jacó ele precisou realmente se despir da velha identidade dele. E não foi fácil. Ele precisou lutar. Ele saiu mancando. E teve a sua identidade renovada. O seu nome foi mudado. E só então, a partir disso, foi que as promessas de Deus foram ser cumpridas na vida dele. Porque primeiro Jacó, ele enganou. Ele trapaceou. O que foi que ele fez? Ele fugiu. Tem pessoas que elas não é muito diferente de Jacó. Elas estão ali e depois elas trapaceiam. Elas traem. O que foi que Jacó fez? Ele trapaceou o seu pai. Ele traiu o seu irmão. Ele mentiu. E o que foi que aconteceu com Jacó? Ele resolveu o problema logo? Não. Ele resolveu fazer o quê? Fugir. E tem pessoas que elas estão assim, elas não conseguem resolver o problema dela. Elas trapaceiam, elas mentem, elas traem. E ao invés de resolver o problema, elas fogem. E esse fugir tem tanta consequência. Foi enganado. Ele sofreu as consequências daquilo que ele fez. E o pior, viveu durante todos esses anos sendo enganado pelo seu sogro. E o medo de retornar, de fazer o caminho de volta e saber, será se eu vou ser perdoado? Existem pessoas aqui essa noite que elas estão nesse ponto. Elas estão precisando fazer o caminho de volta. Para quê, pastora? Para que a sua vida venha dar andamento aos projetos que Deus tem para você. Porque Deus tinha dito, olha, Ele tinha dito lá para o avô dele, Abraão, Isaque e Jacó. A descendência vai ser tão grande. Vocês vão ser tão prósperos. Mas aí Jacó, gente, ele fez algo errado. Ele fez da forma errada. E tem tanta gente fazendo as coisas da forma errada. Gente, eu estou falando de Jacó. Ele era neto do pai da fé, meu povo. Vamos dizer assim, era neto de um pastor grande. Ele tinha raiz, ele tinha aprendido, ele era filho de Isaque. Ele tinha base. Ele foi criado com princípios. Ele tinha uma promessa. E o que foi que aconteceu com Jacó, gente? Eu vou dar um jeito na promessa que Deus tem para a minha vida. Eu vou dar um jeito. E ali ele fez coisas erradas. Mas eu quero dizer para você essa noite, uma coisa que eu digo, olha, eu prego rendição. Se você se arrepender. Se você se arrepender do que você fez, dos seus pecados, da manobra, seja lá o que for que você fez, e fizer o caminho de volta, pode ter certeza que o Senhor ele vai abençoar a sua vida. A bênção ela só veio para Jacó quando Jacó ele parou de atuar. E disse o seu nome verdadeiro, agora eu sou Israel. E aí o profeta ele continua falando, né, que vai vir espinhos e sarças. Lá no versículo 13 ele diz que vai vir espinhos e sarças, ou seja, um período difícil, um período árido, um período frustrante. E quando a gente fala de espinhos, me vem muito o pensamento da parábola das sementes. A parábola das sementes teve um momento em que as sementes elas caíram nos espinhos. E os espinhos fizeram o quê? Sufocou. Os espinhos são aquelas pessoas quando não ouvem, ou até ouvem, mas os cuidados do mundo, os prazeres do mundo, a fascinação nas riquezas, as ambições das outras coisas sufocaram a palavra. Eu não sei se tem acontecido aqui, pastora Célia e pastor Bosco, e vocês têm percebido que muitas pessoas elas têm esfriado nesses últimos tempos. Elas têm esfriado porque elas estão fascinadas com outras coisas. Gente, eu não sou contra nós buscarmos o melhor para nós, mas quando isso se torna uma prioridade nas nossas vidas, nós ficamos igual essas mulheres aqui, sossegadas, se sentindo seguras demais.
E aí Deus vai e fez um alerta, disse assim, olha, vocês precisam se voltar para Deus. Tem pessoas buscando segurança em tudo, pagando seguro, indo embora do seu país buscando segurança e não consultando a Deus. E o que é mais engraçado, eu não sei se acontece isso, pastora, quando pessoas tomam decisões, elas chegam assim, pastor, eu já orei, né? Ela assim, eu já orei. Sim, tá bom, a gente ora sim. E Deus confirmou, às vezes aquilo está tão forte dentro da gente, todos nós oramos pelos nossos sonhos. Todas nós fazemos isso, mas será se realmente é o que é a vontade de Deus? Eu tenho uma coisa comigo, gente, eu só tomo uma decisão na minha vida quando ela traz paz no meu coração. Eu não tomo por pressão, porque está todo mundo fazendo, Não, eu tomo uma decisão na minha vida se ela traz paz. O profeta continuou falando para aquelas mulheres, dizendo, sabe o que? Olha, o palácio será abandonado. O palácio aqui significa o símbolo daquilo que elas tinham construído. Aquilo que dava status para elas. Aquilo que dava poder. Aquilo que dava segurança. Aquilo que eu defendia, que elas defendiam como se fosse eterno. E o profeta falou, olha, esses palácios aí vão ser tudo abandonado. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque às vezes a gente está construindo os nossos castelos. Nós estamos construindo os nossos palácios e deixando de ouvir a voz de Deus. Foi acabar de louvar aqui, ó. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Não foi? E a gente louva e levanta as mãos, mas será se a gente realmente estamos se deixando ouvir falar, deixando ouvir a voz de Deus? Será se nós estamos permitindo que a voz de Deus seja escutada por nós e através disso isso gere algo na nossa vida, gere uma mudança? O que é que eu vou fazer a partir disso, de quando Deus disser, faça isso? Sabe, irmãs, eu e meu esposo, que entrou ali com o pastor Bolso, nós morávamos aqui em Fortaleza, ali perto do Norte Shopping, na Assembleia de Deus Tempo Central, lá da Amadeu Furtado, pastor Carlinhos e a irmã Soneide, que ela não está mais conosco, um casal muito querido. E nós éramos aquele, assim, que ajudava o pastor. Tem aquele que lhe ajuda em tudo, que está sempre perto, tem aquele mais de perto, né, que está ali. Mas a gente não era os pastores da igreja. E o pastor estava preparando ele, né? E a gente estava bem, nós estávamos estabilizados. Nosso filho na escola, apartamento, o nosso carro, os nossos amigos, ter com quem sair no final do culto, a academia, tudo perto. E faltava 15 dias, pastora, para ele ser consagrado a presbítero lá no Tempo Central. Faltava 15 dias. E aí eu tive um sonho. Meu pai tinha essa igreja fechada lá no Pecém, mas eu não queria, eu nem gostava do Pecém. Ele, então, São Gonçalo e Pecém é como se fosse o torcedor do Ceará e Fortaleza. É o mesmo município, mas um se acha melhor que o outro, né? Mas o Pecém é melhor, né? Claro. E aí, gente, aconteceu que eu tive um sonho, e o sonho foi muito claro. Eu sonhei que nós estávamos no Pecém, eu e ele, e que nós estávamos dentro de um barco. E era tanto peixe pulando para dentro desse barco, tanto peixe, que eu olhava para ele e dizia assim, meu filho, é muito peixe, a gente não vai conseguir. E ele olhava para mim e disse assim, mas Deus vai mandar pessoas para nos ajudar a cuidar desses peixes. E aí o sonho aparecia crianças e tal, e eu acordei, mas eu não falei para ele. Eu disse, não, esse sonho não tem sentido. Nada a ver, eu nem fui dormir pensando no Pecém. Está com anos que eu não boto meus pés no Pecém. E a gente foi tomar café e ele disse assim, amor, eu tive um sonho. Eu disse, foi? Como foi teu sonho? Gente, o sonho dele foi igual ao meu. Foi igual, pastora. Foi o mesmo sonho. E ali eu comecei a chorar e eu disse assim, eu tive o mesmo sonho, amor. Aí ele disse assim, Deus quer a gente no Pecém. Eu digo, como? Ele disse assim, Deus quer a gente no Pecém. Eu olhei para ele e disse assim, nós vamos sair da Assembleia de Deus. Eu amava a igreja. Eu amava aquelas pessoas, amo. E ele disse assim, minha filha, nós estamos aqui para servir a Deus. E aí nós fomos conversar com os nossos pastores. Eles nunca deram a nossa carta, viu? Até hoje a minha carta está lá no Tempo Central, a minha e a dele.
ainda somos membros, né? Eu entendi que foi um chamado de Deus, sabe? A gente orava, Senhor, fala com a gente, aí Deus falou, pronto. A gente podia se fazer de moco, porque o que tem de crente hoje dando um de doido, sabendo o que é para fazer e não faz. Oh, eu preciso mudar, né, pastor? Mas vai dar certo. E não dá certo nunca. Isso não falo só de vida espiritual, não. Às vezes a pessoa não consegue avançar em nada, porque ela já se acostumou com isso. Ela se acostumou a ser como essas mulheres, sossegadas, se sentindo seguras demais. Se você está aqui essa noite, é porque Deus ele tem algo para fazer através de você. E você precisa sair desse sossego. Sabe? Igual como diz o hino da harpa, eu quero trabalhar para meu Senhor. Eu sei tudinho da harpa, irmã. Porque a minha mãe era batista tradicional, mas na hora do pega para capar era no ciclo de oração com 7 hinos da harpa e 7 salmos de sangue. Eu fui criada assim. Entendeu? Eu acho que meus pais são os batistas mais pentecostal que eu já conheci. Hoje eles não são mais tradicional não, né? São os batistas mais pentecostal que eu já conheci. Então, eu conheço os hinos da harpa tudinho. Tudinho. Pode perguntar que eu canto, tudinho. Sei mais do que ele, que nasceu lá, né? Tá ali me olhando aí. Mas o principal dessa história, irmãs, é o momento em que o profeta diz: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto. Até que o Espírito se derrame, não vai mudar nada. Nada vai florescer. Nada vai se reorganizar. Nenhum deserto vai virar jardim. Até que o Espírito Santo venha. Foi assim com Maria. O anjo desceu e disse: descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo vai te envolver, Maria. Não vai acontecer nada sobrenatural na sua vida sem o Espírito Santo. Não espere, isso aqui vai dar certo. Não vai acontecer sem o Espírito Santo. Porque o profeta disse isso para aquelas mulheres. Não adianta querer dar um jeitinho na vindima. Não adianta querer achar que tu está segura. Não adianta querer achar que do teu jeito vai dar certo. Não, vai ser até que o Espírito desça lá do alto. O ministério de Jesus foi acontecer depois do seu batismo. A Bíblia diz: sendo batizado, eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. O ministério de Jesus só começou depois da descida do Espírito. Você está disposta a ouvir até que o Espírito Santo desça sobre sua vida? Atos capítulo 2, a igreja, ela só foi fundada depois da descida do Espírito sobre aquelas pessoas. Quando o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, o que era seco, ele começa a florescer. E o Espírito Santo, muitas pessoas confundem. Eu não sei qual o entendimento que vocês têm do que é o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é você estar gritando, falando em línguas, e eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Mas o Espírito Santo, quando ele vem sobre as nossas vidas, nós somos transformadas. Nós não somos nécias. Nós não somos sossegadas. Nós não nos sentimos seguras. Porque quando o Espírito Santo ele pega as nossas vidas, ele faz do jeito que ele quer. Quando o Espírito Santo ele vem, aquilo que é dor na nossa vida, vira destino. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 anos sentindo dor, sofrendo, me achando nada, tendo crise, indo para o hospital, tomando remédio na veia. E onde eu disse: Senhor, não quero viver assim para sempre. Senhor, me ajuda a me levantar disso. E eu lembro, pastora, que nós estávamos prestes a uma conferência muito grande lá no PECEM.
Eu acho que foi a maior que já teve no município. A gente estava levando a Ana Nóbrega. Faltando 3 dias para a conferência. Eu tive uma crise tão forte que no caminho eu passei muito mal, muito mal, muito mal. E eu vomitava. E ele disse, tu vai descer assim, eu vomitando, eu não consegui. E ele ligou para 2 irmãs lá da igreja, que era a Rayane e a Carisla. Elas me esperaram na porta da emergência com toalha e uma cadeira de roda. Eu olhei aquilo e disse assim, meu Deus, eu não quero viver isso, Senhor. Me tira dessa situação. Eu não quero me entregar a essa dor. Eu preciso é cuidar delas, Jesus. E ali, lá naquele lugar, tomando aqueles medicamentos, a minha mente ela estava muito firmada em Cristo. E foi uma conferência tão poderosa, que no momento que eu tive lá na minha sala pastoral com a Ana Nóbrega, Deus usou ela tremendamente para a minha vida sem saber de nada. Ela falou coisas que ninguém sabia. E no outro dia foi a pastora Isabelle Munguba, que ela também, Deus começou a usar ela na minha vida. Então, quando o Espírito Santo vem, aquilo que é deserto na nossa vida, ele vira jardim. Aquilo que é área morta na nossa vida vai se tornar fértil. Porque Deus, Ele está buscando mulheres que sejam férteis. Mulheres que produzam. Não mulheres tolas, bobas. Não. São mulheres que produzem. Produzem para o reino. Produzem para a família. Produzem para a sociedade. Eu tenho visto muitas pessoas se apegando a uma frase, e eu acredito nessa frase, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu acredito nisso. Só que tem tanta gente pegando carona nessa frase e se fechando nesse ministério, a minha família, e trocando o lugar do altar, trocando o lugar da comunhão em Cristo, para dizer, não, hoje é para o shopping, porque primeiro lugar é a família. Tem pessoas assim, pastora. Uma frieza espiritual e acham que isso é segurança. Meu primeiro ministério é minha família. Aí o domingo eu vou para a praia e à noite eu ligo o YouTube para assistir o culto. Fugindo totalmente daquilo que Deus tem, se sentindo seguras. Se sentindo seguras. O profeta ele fecha dizendo assim: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos. Mas isso aqui é depois o quê? Depois que o Espírito Santo descer. E Deus ele está te chamando hoje, mulheres, para vocês despertarem, para vocês levantarem, para vocês tirarem as máscaras da perfeição, deixar essa falsa segurança de lado, abandonar esses palácios que têm te afastado do caminho, que têm te deixado fria. Sabe? Você conhece Jesus desde criança, desde o tempo que a tua avó, a tua mãe falava, ou o pastor lá da rua da tua igreja. Você precisa reconhecer quais são esses espinhos que estão te sufocando e pedir: Espírito Santo, desce sobre a minha vida. E aí só assim você vai entrar na fase da colheita fértil. Então, mulheres, ouçam o que Deus está dizendo para vocês essa noite. Levantem-se. Isso, gente, não estou falando sobre culpa. É sobre realmente um despertar. É Deus dizendo: mulheres, eu quero te proteger antes que a colheita falte. Foi isso que o profeta fez. Ele disse daqui a 1 ano e alguns dias. Então ele estava protegendo aquelas mulheres. Ele disse, era como se ele estivesse dizendo: eu quero te renovar. Eu quero te renovar antes que esse deserto ele chegue. E hoje Deus ele te chama para voltar para esse secreto, para esse lugar de descanso. Não esse descanso de te fazer uma mulher sossegada, uma mulher segura, mas sim para uma sensibilidade espiritual. E se você conhece que você tem passado por esses períodos de distração, sente que você está vivendo no automático, sente que a sua alma está até cansada,
que a sua vida virou apenas sobrevivência. Hoje, o Espírito Santo, ele quer levantar você. Não para você se esforçar, mas para você responder a ele. E eu quero convidar a todas vocês mulheres que estão dizendo dentro do coração de vocês: Senhor, eu quero te ouvir de novo. Eu quero te sentir de novo. Quanto tempo que você está sem realmente sentir a presença de Deus? Quanto tempo que você não tem sentido esse renovo? Que você possa vir, que você possa se levantar, ou quem sabe voltar. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão com o Espírito Santo. E Ele está derramando o Espírito sobre a sua vida. Você precisa se reerguer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida essa noite. Glória a Deus.